O mistério dos gigantes da Ilha de Páscoa. Thor Heyerdahl, o renomado autor, explorador e etnógrafo norueguês, tornou-se pioneiro nas extensas escavações na Ilha de Páscoa na década de 1950. Durante essa expedição, ele e sua equipe fizeram uma descoberta crucial que declinou 2 períodos culturais distintos na Ilha de Páscoa, separados antes do período da Guerra Civil e Destruição. Ao mesmo tempo em que muitos visitantes notavam a reconstrução das plataformas Aru, eles não conseguiram identificar nenhum sistema subjacente nessa aparente confusão. Entretanto, durante suas escavações, a equipe de Heyerdahl notou uma mudança dramática na arquitetura entre o que chamaram de período inicial e intermediário. Heyerdahl acreditava que o período inicial tinha terminado muito antes do início intermediário, corroborando assim com antigas tradições orais que acreditavam aos Orelhas Longas o projeto das plataformas megalíticas Aru, posteriormente usadas como bases para os Moai. A construção no período intermediário parece ter começado com estruturas já em estado avançado de ruína. Aqueles que realizaram as restaurações executaram um trabalho considerável, mas seus esforços não conseguiram refletir a perfeição das técnicas e da arte dos mestres construtores anteriores. Essa transição também foi confirmada em Orongo, um local cerimonial onde a equipe de Heyerdahl encontrou esculturas de homens-pássaro, característicos do período intermediário, quando a importância do sol e das máscaras Make-Make se tornaram menos evidente. Relevos de homens-pássaro nas falésias de Orongo, esculpidos neste período, foram encontrados até mesmo em máscaras Make-Make mais antigas. As estátuas Moai da Ilha de Páscoa são tão icônicas que a maioria das pessoas desconhece a existência de paredes megalíticas sem argamassa na ilha, construídas com uma tecnologia antiga que desafia até mesmo nossa engenharia moderna. O capitão Cook e sua expedição britânica de 1774 ficaram impressionados com a precisão dessas paredes de pedra, comparando-as às melhores e mais suntuosas da Inglaterra. Cook elogiou especialmente o enorme muro em Rangaroa, que infelizmente foi destruído posteriormente para a construção de um porto. Muitas das estruturas megalíticas antigas, observadas por Cook e William G. Thompson nos séculos XVIII e XIX, foram perdidas para o mar devido a ondas e deslizamentos de terra no local. Heyerdahl também documentou uma parede megalítica excepcional durante suas escavações em Aru Nau. Esta parede enterrada era considerada mais antiga do que as paredes do período intermediário acima do solo. Seu estilo é único na Polinésia, semelhante às muralhas megalíticas da América do Sul. A construção dessa parede durante os estágios iniciais do povoamento da ilha sugere uma possível inspiração no continente mais próximo a leste. Uma parte significativa das tradições orais Rapa Nui na Ilha de Páscoa se concentra no Tepito Kura, conhecido como o Umbigo de Luz. Este objeto é uma grande esfera de pedra de 1 metro de diâmetro, supostamente trazida para a ilha pelo primeiro rei Rotumatua, da terra natal original. A esfera possui propriedades magnéticas estranhas devido ao seu alto teor de ferro, causando assim rotação de bússolas quando passadas sobre a sua superfície. A lenda também associa essa esfera ao uso de mana ou poder mental para ativar estátuas, chamada de Umbigo Dourado ou Umbigo de Luz. Heyerdahl e sua equipe fizeram uma descoberta intrigante durante suas escavações na Ilha de Páscoa na década de 1950. Eles encontraram uma estátua de basalto com características tão distintas que pareciam não ter origem na região do Pacífico. A pedra era incrivelmente dura e pesada, deixando-os perplexos quanto à sua confecção. Os anciãos da ilha associaram a estátua à rainha de Rotumatua, a única rainha que ainda era lembrada nas canções preservadas
sobre o primeiro desembarque da Baía de Aquena. Próximo aos penhascos do sudeste de Hano-Haraku, consideradas as pedreiras mais antigas, Harder Hall e sua equipe fizeram outra descoberta extraordinária, uma enorme cabeça de estátua que evoluiu para um corpo completo com braços e pernas em posição de oração. Essa estátua, conhecida como Tukuturi, era diferente dos moais típicos da Ilha de Páscoa. Estátuas similares, ajoelhadas com características comparáveis, também foram encontradas em Tiwanaku na era pré-inca. Esta conexão sugere que as esculturas de basalto duro foram criadas durante o período mais antigo da Ilha de Páscoa. Catherine Radlett, arqueóloga e antropóloga inglesa, explorou a Ilha de Páscoa em 1914 e documentou a existência de muitas cavernas subterrâneas do local. Os ilhéus eram extremamente sigilosos com seus esconderijos e muitas vezes, com a morte de um homem, seu tesouro desaparecia para sempre. Outras expedições também encontraram cavernas que serviam como moradias e depósito para os mortos. Estas cavernas continham crânios, esqueletos e esculturas semelhantes às máscaras de petróglifos Makemake. Em outra expedição, liderada por Harder Hall e sua tripulação, uma descoberta fascinante ocorreu nas proximidades dos penhascos do sudeste de Hano-Haraku. Durante as escavações, uma colossal cabeça esculpida com o rosto arredondado e olhos expressivos e um cavanhaque emergiu da terra. À medida que as escavações prosseguiam, essa cabeça ganhava corpo, revelando assim uma figura completa, com braços e pernas, adotando uma postura que parecia ser de oração. Essa inusitada estátua desafiava as características típicas dos moais da Ilha de Páscoa. Estranhamente, essas estátuas com aparência de gigantes de pedra ajoelhados lembram aqueles encontrados em Tiwanaku, nos Andes. Isso levanta a intrigante possibilidade de uma conexão entre a Ilha de Páscoa e os Andes, sugerindo que foram criadas em um mesmo período ancestral. A exploradora britânica Catherine Radlett, em sua visita à Ilha de Páscoa em 1914 para um extenso levantamento, desvendou um segredo oculto sobre a superfície. A ilha era pontilhada por uma complexa rede de cavernas subterrâneas, algumas das quais ela teve a oportunidade de explorar pessoalmente. As escavações da expedição franco-belga revelaram principalmente esqueletos e esculturas presas às paredes. A expedição americana, liderada por G. Thompson em 1886, também descobriu cavernas históricas que haviam sido usadas como sepulturas. Thompson as descreveu como cavernas muradas e reentrâncias cheias de ossos humanos, sugerindo que essas câmaras serviram como moradas para os antigos habitantes da ilha. Harder Hall, em seu livro Ilha de Páscoa, O Mistério Resolvido, descreveu suas próprias experiências nas cavernas, onde encontrou esculturas peculiares e perturbadoras esculpidas em lava. Algumas delas, de tão antigas, se desintegravam ao toque. Essas câmaras continham um registro arqueológico valioso, como crânios e esqueletos inteiros, testemunhando assim uma história obscura e perdida. Alexander Dalrymple, o primeiro hidrógrafo escocês, fez contribuições significativas para a cartografia marítima e descobriu o Estreito de Torres.
Em suas traduções de documentos espanhóis capturados nas Filipinas em 1762, ele encontrou relatos surpreendentes da expedição de Jacob Roggeveen à Ilha de Páscoa em 1722. Esses relatos mencionam a presença de gigantes vivos com até 4 metros de altura. Esses gigantes, pintados de vermelho e marrom escuro, eram uma visão impressionante e deixou Roggeveen e sua tripulação atônitos. Os tais gigantes podem ter sido descendentes dos antigos habitantes da ilha, talvez relacionados às lendárias figuras mitológicas conhecidas por suas características peculiares e divinizadas, cujas realizações foram perpetuadas nas estátuas megalíticas, os famosos Moai. A questão que permanece é se esses gigantes representam a manifestação das lendas Nephilim, mencionadas em diversos manuscritos antigos de mitologias, bem como nos relatos escritos da Bíblia e tábuas sumérias, ou se foram simplesmente uma peculiaridade genética dos primeiros habitantes da Ilha de Páscoa. Jacob Roggeveen foi o primeiro europeu a desembarcar na Ilha de Páscoa. Inicialmente, em uma busca da lendária terra Australis, ele acidentalmente descobriu este pequeno ponto de terra vulcânica em um domingo de Páscoa, no dia 5 de abril de 1722. Roggeveen, surpreendido ao encontrar cerca de 3.000 nativos adornados com tatuagens, pintura corporal e penas, fez o seguinte relato: as orelhas dos habitantes eram notavelmente longas, pendendo até os seus ombros. Quanto à sua prática religiosa, nossa breve estadia entre eles não nos permitiu compreendê-la completamente. No entanto, notamos que eles acendiam fogo diante de imponentes figuras de pedra e, depois, com a cabeça baixa, uniam as palmas das mãos, alternadamente levantando-as e abaixando-as. As estátuas de pedra, algumas com impressionantes 30 metros de altura, nos causavam admiração, já que era difícil entender como as pessoas poderiam erguê-las sem recursos, como madeira pesada ou cordas robustas, para construir guindastes. Os primeiros exploradores que chegaram à Ilha de Páscoa nos séculos 18 e 19 ficaram intrigados ao descobrir que os ilhéus eram habilidosos agricultores. A arqueologia sugere que uma sociedade de polinésios se estabeleceu na ilha entre os anos 300 e 1000 d.C. Eugene Neron, um missionário que viveu na ilha em 1864, observou que os nativos eram altos, fortes e tinham características físicas que se assemelhavam mais ao tipo europeu do que as dos habitantes de outras ilhas da Oceania. Neron também foi o primeiro a descobrir a existência de uma escrita indígena chamada Rongo Rongo, inscrita em tábuas de madeira, cujos textos ainda não foram decifrados. Os primeiros exploradores da ilha notaram crânios incomuns e proeminências na parte de trás do pescoço dos habitantes locais. Esculturas altamente detalhadas esculpidas em madeira de pinheiro de Toromiro, que representam essas características estranhas, foram distribuídas em museus ao redor de todo o mundo. Acredita-se que essas figuras retratem ancestrais antigos dos ilhéus, levantando questões sobre a origem dessas características genéticas peculiares. Por que esses ancestrais possuíam características tão distintas? Essa é uma pergunta que tem deixado muitos pesquisadores sem respostas até o dia de hoje. Os exploradores Jacob Roggeveen e Colfrid Barons observaram que as gigantes estátuas do Moai eram atendidas por um sacerdócio de homens de aparência notavelmente diferentes, com pele branca, orelhas longas e cabelos ruivos, enquanto o restante da população era totalmente diferente. O padre Gaspar Zamban, em meados de 1800, documentou que esses sumos sacerdotes praticavam o canibalismo ritual em nome do deus Make-Make. Escavações em Ahunauna revelaram ossos humanos carbonizados de rituais canibais. Seriam esses sacerdotes uma linhagem genética diferente com características físicas distintas? De acordo com a tradição oral, os habitantes da Ilha de Páscoa não conheciam os principais deuses polinésios. Seu deus Make-Make era uma divindade desconhecida na Polinésia. O local cerimonial de Orongo contém mais de 480 petróglifos esculpidos com imagens de Make-Make e homem-pássaros. Esses símbolos são distintos da religião e arte dos polinésios e têm uma história rica na ilha.
Makemake é representado como uma figura meio humana, meio animal, com costas curvadas e garras longas, e sua linhagem de reis governava com poder absoluto. Por que então o deus Makemake era desconhecido na Polinésia, se os habitantes da Ilha de Páscoa tinham origens polinésias? Com certeza, este é outro enigma intrigante. Em 1886, William G. Thompson desembarcou na Ilha de Páscoa a bordo do navio moicano dos Estados Unidos com a missão de desvendar seus enigmas. Sua expedição resultou na aquisição de 2 tábuas rongo-rongo, um sistema de escrita local, com o desejo de preservar qualquer conhecimento que os anciãos da ilha mantivessem sobre essas tábuas e sua origem. Graças à documentação detalhada de Thompson, agora temos acesso a muitas informações importantes. De acordo com as tradições orais relacionadas às tábuas inscritas, o primeiro rei da ilha, Rotumatua, era versado nessa linhagem escrita. O conhecimento desses caracteres estava estritamente ligado à família real, líderes e sacerdotes. Rotumatua havia sido um influente líder em uma terra assolada por conflitos devastadores. Determinado a escapar deste cenário, ele embarcou em 2 impressionantes navios com 90 metros de comprimento e 6 de profundidade, junto com 300 mil seguidores cuidadosamente selecionados. Após 120 dias de travessia, eles avistaram a ilha e, logo em seguida, o filho da rainha de Rotumatua nasceu, levando a denominação da ilha como Tepito ou Terrenua, que significa o umbigo do mundo. No entanto, ao desembarcarem pela primeira vez, Rotumatua e seu grupo se depararam com um cemitério de túmulos na praia de Akena, indicando que a ilha já havia sido habitada anteriormente milhares de anos. As tradições orais dos habitantes da ilha afirmam que ela foi colonizada 2 vezes. A primeira pelos orelhas longas, que vieram do leste, e depois pelos orelhas curtas, que vieram do oeste. Os orelhas longas parecem ter sido uma influência dominante na ilha durante o período inicial de sua história. As tradições orais sugerem que os orelhas curtas eram principalmente trabalhadores, enquanto os orelhas longas eram os mestres construtores responsáveis pelas enormes estátuas de pedra que foram esculpidas na pedreira de Hano-Haraku e são encontradas em toda a ilha. Além disso, os orelhas longas são creditados pela concepção das plataformas megalíticas, chamadas Ahu, que serviram como bases para os Moai, bem como pela invenção do sistema de escrita rongo-rongo. Uma das conquistas notáveis dos orelhas longas pode ter sido sua habilidade de converter os orelhas curtas, que chegaram posteriormente à ilha, com sua própria religião. Durante 2 séculos, os orelhas curtas voluntariamente trabalharam na construção de monumentos que homenageavam os chefes de orelhas longas da população original. Vale notar que as encostas de Poik têm uma notável escassez de pedra em comparação com o restante da ilha. Segundo a tradição oral, Poik foi o último reduto dos orelhas longas. Após coexistirem por cerca de 200 anos, uma guerra civil eclodiu com os orelhas curtas, que se rebelaram, sendo assim, obrigados a remover todas as pedras da península de Poik. Os orelhas longas cavaram uma trincheira extensa e acenderam uma fogueira dentro dela, posicionando-se detrás de suas fortificações nas encostas orientais de Poik. No entanto, foram surpreendidos pelos orelhas curtas, que orquestraram um ataque noturno simulado. Enquanto os orelhas longas acreditavam que o ataque era real e acendiam a fogueira, uma unidade secreta de orelhas curtas contornou a trincheira, emboscando assim os orelhas longas e empurrando-os para sua própria armadilha mortal. A pergunta que fica é: o rei Rotumatua veio do oeste e adquiriu conhecimento sobre as tábuas de rongo-rongo antes que os orelhas longas fossem extintos? Os orelhas longas do Oriente tinham alguma ligação com os mestres construtores do Peru e da Bolívia, que também criaram maravilhas megalíticas semelhantes? Seriam os orelhas longas, que aparentemente possuíam características distintas e tecnologia avançada para a construção de monumentos megalíticos, algum tipo de gigante de crânios alongados vindos da região dos Andes? Com certeza, essas são perguntas intrigantes, ainda sem respostas.
No século XIX, missionários e polinésios da Oceania Francesa começaram a chamar a Ilha de Páscoa de Rapa Nui, que significa Grande Rapa. Isso acrescentou mais um mistério a uma ilha que já é repleta deles. No entanto, o nome mais antigo da ilha é, na verdade, Ilha de Páscoa. Curiosamente, existem apenas 2 ilhas no mundo com o nome Rapa. Uma delas, Rapa Iti, a Pequena Rapa, localizada a oeste da Ilha de Páscoa, perto do Tahiti. E tem uma tradição oral que sugere ter sido colonizada por mulheres grávidas, fugindo de conflitos na Ilha de Páscoa. A outra ilha, Ilha Rapa, está localizada a leste da Ilha de Páscoa, perto do lago Titicaca, no Peru, onde figuras de pedra com homens barbudos e orelhas longas foram descobertas. Cronistas espanhóis registraram histórias sobre o lendário Rei Sol Contique, também conhecido como Viracocha, que trouxe civilização para o Peru e era lembrado por sua pele branca, orelhas longas e barba espessa. Esses construtores megalíticos de Rapa Nui, com suas características físicas semelhantes aos seguidores de Viracocha, levantam questões intrigantes sobre suas possíveis conexões. As monumentais estátuas monolíticas de Rapa Nui, conhecidas como moais, são um dos maiores feitos megalíticos da pré-história do Pacífico. Cerca da metade das 887 estátuas documentadas ainda permanecem perto da pedreira de Rano Haraku, onde foram esculpidas. As demais foram transportadas e erguidas em estruturas cerimoniais chamadas Ahu. A estátua inacabada mais massiva mede cerca de 100 metros de comprimento e pesa aproximadamente 100 toneladas. Harder Hall descreveu a pedreira de Rano Haraku como o lugar onde as estátuas eram esculpidas a partir de um único bloco de pedra e, curiosamente, a parte frontal era completamente esculpida até os últimos detalhes, exceto pelas órbitas oculares. A parte de trás da estátua era, de igual modo, esculpida enquanto ainda estava presa à rocha. A única ferramenta utilizada pelos escultores era o basalto duro, moldado como uma picareta. Milhares dessas ferramentas foram encontradas na pedreira. Muitos pesquisadores sugerem que a técnica usada para mover as estátuas envolvia incliná-las e uma equipe treinada podia movê-las significativamente, usando apenas cordas e força humana. Mas isso são apenas especulações, pois a verdade é que ninguém sabe de fato como elas foram movidas. As profundas e vazias órbitas oculares dos moai sempre foram um enigma intrigante, até o arqueólogo Sérgio Rapu surpreender a comunidade científica ao afirmar que essas gigantescas estátuas já ostentaram olhos incrustados. Ele descobriu um imenso olho completo que se encaixava perfeitamente no espaço planejado. Surpreendentemente, todos os moai originalmente possuíam olhos embutidos, desde o momento em que foram erguidos até o dia em que caíram. Uma observação mais atenta revela os longos pregos, especialmente nos polegares dos moai. Estes sugerem que essas estátuas representavam pessoas de alta posição, não habituadas ao trabalho físico. Uma notável discrepância de tamanho e estilo é evidente entre as estátuas maiores próximas à pedreira de Rano Haraku e as menores com suas cabeças empoleiradas nas plataformas Ahu ao longo da costa. Existem indícios que apontam para a possibilidade de que as estátuas maiores, assim como as paredes megalíticas, tenham sido construídas muito antes do restante das esculturas. Joanne Van Tober, PhD do projeto Estátua da Ilha de Páscoa, faz uma afirmação intrigante. As imponentes estátuas megalíticas conhecidas como moais são, hoje em dia, amplamente consideradas como Rapa Nui, com representações de ancestrais divinizados, trazendo o passado à vida. Agora, reunindo todas essas peculiaridades, como as cabeças alongadas, rostos angulares e os corpos fálicos de estátuas moai, a pergunta que fica é: quem foram esses ancestrais elevados à divindade que essas estátuas majestosas foram criadas para representar? Assim como as outras, essa é mais uma pergunta intrigante e sem resposta. Uma antiga tradição oral
menciona que os antigos habitantes da Ilha de Páscoa fizeram as estátuas Moai andarem sob o comando de um grande chefe. O missionário francês Padre Russell examinou as estátuas e notou que suas superfícies não estavam danificadas pelo atrito, sugerindo que elas não foram de fato arrastadas pelo chão. O explorador Thor Heyerdahl descreveu como Pedro Atan, um nativo da ilha, demonstrou que suas estátuas podiam ser erguidas lentamente por pequenos incrementos usando pedras e postes. Esta técnica exigia precisão e treinamento intensivo, mas era eficaz. A verdade é que a questão de como exatamente as estátuas Moai foram transportadas e erguidas permanece um grande mistério. Alguns afirmam que as fizeram caminhar conforme a tradição oral, enquanto outros acreditam que técnicas mais misteriosas podem ter sido utilizadas. Durante muito tempo, acreditou-se erroneamente que as estátuas Moai eram apenas cabeças gigantes. No entanto, escavações conduzidas por Thor Heyerdahl e sua equipe na década de 1950 revelaram que a maioria das estátuas tinham corpos completos. A razão pela qual essas estátuas foram enterradas em até 30 metros de solo também permanece um grande enigma. Elas foram enterradas intencionalmente? Ou o solo se acumulou ao seu redor com o passar de milênios? Ou ainda foram soterradas repentinamente devido a algum tipo de cataclismo? Os objetos vermelhos nas cabeças de algumas estátuas foram originalmente interpretados como chapéus, porém mais tarde foi entendido que representavam cabelos ruivos. A origem desses cabelos ruivos é intrigante, pois os polinésios em geral não têm essa característica fisionômica. Alguns especulam que essa característica pode estar relacionada à costa oeste do Peru. Além disso, muitas estátuas têm padrões dorsais em forma de arco-íris em suas costas, que supostamente representam o arco-íris, o sol, a lua e a chuva. Também ligam-nas aos gigantes vindos do norte, os quais se espalharam pelas Américas, em especial a do norte, com os famosos Siteká de cabelos vermelhos de Lovelock e os gigantes Knametsin, os quais as lendas ameríndias dizem ter sido eles os construtores das grandes pirâmides do México. Essas características complexas levantam questões perturbadoras, como quem foram de fato os ancestrais divinizados que as estátuas Moai representam. Em suma, a Ilha de Páscoa e suas estátuas continuam a ser um grande mistério para a humanidade, nos deixando assim com muito mais perguntas do que respostas.